Boa noite, meus amigos, tudo bem? Se você não se inscreveu no canal, se inscreva, deixa o like no seu vídeo. As nossas visualizações caíram. Será que é porque caiu a quantidade de árbitros no Brasil? Fica aí o grande questionamento, né? Estamos enfrentando um shortage de arbitragem, né? Estamos com certos perrengues por aí, né? Mas é vida que segue. Bom, hoje o Sermão da Montanha foi no sigilo, no privado, né? Se você quiser saber qual foi o Sermão da Montanha, sei lá, pergunta para alguém que estava aqui. Tem 19 pessoas. Se você quiser ver os próximos sermões da montanha, sermões, agora pegou legal. Quem me deu é você, cara. Você que deveria saber. Eu sou judeu, não sou evangélico comemorar sermões. Obrigado, Anderson. Mas o Sermão da Montanha não é uma tradição judaica? Pô, eu acho que é, né? Porque eu sou judeu e toda semana eu dou um sermão da montanha, então deve Se não era, você transformou, né? passou a ser um sermão, uma tradição judaica. É... Cortar o pinto e falar por 10 minutos dando esporro. Tá gravando, Scoff. Tá gravando, Scoff. Mas aí o povo brasileiro não sabe das tradições que Abraão proveu. Foi Abraão, não foi? Abrão do Locomotiva, lá de Minas. É. Um abraço. Bom, a gente tem uns vídeos bem legais, menos vídeos do que ultimamente, tá? Mas antes de começar, eu só queria falar. Acabou de vir na minha mente isso, né? Eu fiz alguns ganchos aqui, que é o seguinte. Essa semana acho que foi segunda, nosso parceiro de futebol americano, jornalismo esportivo, Matheus Ornelas, comentou um story lá falando sobre a relação da arbitragem dos times e tal, e eu achei muito interessante. Até me coloquei à disposição do Ornelas, que tem 200 programas de futebol americano, para a gente falar em algum momento sobre isso. E aí, cara, eu coloco nessa linha o Scoff, o Marcelão, o Marquito, o JV, o Pedro Braz, que eu acho que são mentes hoje um pouco mais ativas, né, na parte de ser vocal, né. Cara, quem tá aqui toda semana no estudo sabe o quanto eu e todas as pessoas aqui corroboram com o discurso de que nós temos que ser totalmente responsáveis pelo valor que nos é pago, né? Porque é muito caro pagar a arbitragem, né? Poxa, eu fui ver aí o jogo da Chape e Francisco Beltrão, cara, não é por mal, mas deu R$5.300 de arbitragem. Porque a arbitragem teve que sair de Curitiba, sair do meio do estado do Paraná para ir para Santa Catarina, lá no oeste de Santa Catarina, para apitar um jogo. E, cara, realmente é complicado, né? E assim, a gente tem que ter responsabilidade pra caramba com isso. A gente tem fortalecido o diálogo com todos os agentes da comunidade, né? Então, na última semana, conversei com Caruaru Wolves, estava Marcelão na conversa, conversei com o coach Guilherme do Fortaleza Tritões, que ele tinha algumas dúvidas, esclareci para ele, e assim, cara, isso eu posso afirmar. Nenhum árbitro vai sair da própria casa para ir no teu jogo 6 horas de ônibus, 5 horas de ônibus, 8 horas de carro para te roubar. Quem tá apitando, cara, com certeza tá lá porque gosta de futebol americano. Gosta de futebol americano. Obviamente, cara, a arbitragem, ela é exatamente igual a um time de futebol americano. Tem o cara que só aparece no jogo, né? Tem árbitros que só aparecem na hora do jogo. Só que esses árbitros, eles não chegam nas quartas de final, eles não chegam nas semifinais, eles não chegam nas finais. Então, a gente tem hoje no Brasil times que conseguem treinar com um bom quórum 3, 4 vezes por semana. E tem times que tem treino com 14 pessoas e o resto do time só vai para a hora de jogar, né? Funciona assim na arbitragem também. Tem a galera que está aqui toda semana, tem a galera que faz estudo próprio e tem a galera que só aparece na hora do jogo. Só que, da mesma forma que os times precisam desses jogadores que não treinam para existir,
a arbitragem precisa dos caras que só aparecem na hora do jogo para ter jogo. Vou dar um exemplo claro. O Mato Grosso, para o jogo do dia 26 de julho, tem 3 árbitros. Tem 3 árbitros. Nesse momento, 9 de julho, 8h49, tem Humberto e mais 2 pessoas. E assim, a galera parou, pô. A galera parou. Então, às vezes, né, é ruim isso, mas, cara, a arbitragem não existe no Brasil hoje, com todo respeito a todos os amigos da mesa, a gente sabe disso, não temos hoje no Brasil 20 árbitros elite. A gente tem árbitros em desenvolvimento, tem árbitros em fim de carreira, tem árbitros em vários momentos. Uma boa galera surgindo, mas elite não tem 20. Dificilmente temos 15. Dificilmente temos 12, sabe? E é por isso que, se você pegar as últimas escalas de final de nacional, é basicamente sempre as mesmas pessoas. Porque são pessoas que estão num outro nível de dedicação, de entendimento do jogo, de preparação. Não é por mal. É porque essas pessoas estão em outro nível. Da mesma forma que o Galo está aí há vários anos chegando em semifinal, chegando em final. O Marinas está há vários anos chegando em semifinal, final. O Spectros, por muito tempo, chegou em muitas finais. Por quê? Porque tinha muita gente boa. E é por isso que funciona da mesma forma. E assim, o que não dá, né, é jogador ir no Instagram de árbitro, né, e xingar, e cobrar. Manda para o seu diretor de time, fala, cara, ó, manda esse lance lá no formulário da Superliga, pede para o Con responder lá. Eu vou responder com o maior prazer. Estou super à disposição para conversar, sou muito fã do diálogo. A coisa que eu mais gosto é falar sobre a arbitragem. Então, estamos abertos ao diálogo, né? Então, temos feito um trabalho muito legal, eu, o Jean, o Lafayette, o Rames, para fazer com que as coisas sejam melhores hoje no nosso país, né? E é muito legal que a gente está na mesma página. Beleza? Fala, Scoff. Queria pegar um gancho nisso que você está falando, porque às vezes o debate com a arbitragem passa por 2 pontos para mim. Quando, nesse Stories do Ornelas, ele fala que precisa ter mais troca entre todas as partes, de não ser tipo um lado contra o outro. E às vezes eu acho que isso se dá em coisas simples, por exemplo, elaboração de tabela. A realidade é que nenhum lugar no Brasil hoje, se você botar vários jogos na mesma praça, você consegue atender. Uma coisa que às vezes a gente tem que pensar é quantos árbitros eu tenho de demanda nesse final de semana. Se você quer ter um final de semana que você vai demandar, sei lá, 40 árbitros dentro do seu estado, se prepara para coçar o bolso, porque... Ou então entenda que você vai ter uma arbitragem pior, e não é por mal, é porque tá tendo que ir para campo o cara que geralmente vai ser a 5ª, 6ª opção, mas para atender aquilo você tem que levar. E aí, fazendo esse paralelo que você fez sobre os times, eu acho que é muito sintomático, por exemplo, ninguém é maluco, por exemplo, de falar assim, eu acho que o Mariners não deveria ter... Tem um menino que mora mais perto que podia entrar de QB. Por que você vai trazer um cara de longe? Por que você vai botar esse cara para ser quarterback? Porque ele entrega. Porque o menino local, que é mais barato, que é mais perto, talvez vai ser mais econômico no primeiro momento, mas na hora que você vai precisar que ele decida, ele vai lançar 3 interceptações. Sim. O mesmo acontece com a arbitragem. A gente está vendo equipes muito, muito ruins em campo, em jogos que às vezes mereciam ter arbitragem melhor, e o motivo disso é economia, porque a gente fez a escala pensando em deslocamento. É uma escolha de quem é gestor, mas tenham mais zelo pelo produto de vocês e entendam também que quando essa corda estourar, não queiram jogar isso para conta da arbitragem, porque às vezes é uma economia que você está fazendo de R$70, de R$50 numa passagem, porque o menino aqui está mais perto, sabe? Sim. E aí eu acho que você tem um case muito bom em mãos, que é os últimos Brasil Ball pós-pandemia foram, assim, esculacho de arbitragem, nenhuma polêmica envolvendo a arbitragem, enquanto grandes jogos que foram tipo, vamos por uma postura de segurar a grana para ver o que a gente consegue fazer com o local, deu merda, e repercutiu, e o que foi para os livros de história da FABR foi
o problema, não foi essa decisão do gestor. Então, cada escolha é uma renúncia, né? Então, de certa forma, também tenho em mente que essas decisões que times e gestores tomam refletem na arbitragem também. Perfeito. Bom, vamos de vídeo então. A gente tem 5 vídeos hoje, tá? E um vai ser uma recomendação, tá? De como ver as coisas, beleza? Vamos lá. Esse aqui é uma jogada da final, e aí, se eu não me engano, é da Série Ouro, né? Quando fala Série Ouro, parece até escola de samba, né? Pô, o que tá dando mau contato aqui é a brincadeira do meu fone. Série Ouro é que? Terceira divisão? Não, segunda. Acho que a prata é a terceira. Tá ótimo. Bom, aqui a gente tem um offside, tá? E aí o QB tá sob pressão, ele joga a bola para cima e aí tem um passe que cruza a zona neutra. Quando eu vi esse primeiro lance do meu mano Everest, eu falei assim, porra, sei lá, né? E depois eu fiz o meu breakdown com calma, né? Que eu não gosto de responder meu mano Everest de qualquer jeito. O que acontece? Aqui, cara, isso aqui é um puta ponto de atenção, tá? Porque esse cara começa a bloquear atrás da zona neutra. Então, enquanto esse Tá contato... tratando legal, hein? É porque eu já reparei, é por causa do Google Meet com muita gente, tá? Quando tá só eu, ele... Luxo. E aí, o que acontece? Offside. Esse jogador, 86, eu acho, 88, ele simplesmente, ele vai bloqueando esse jogador, tratorando ele. E olha aqui, ó. Cara, o passe é totalmente na área, cruza a zona neutra e o bloqueio tá acontecendo a mais do que a linha de scrimmage ali, né? Então, uma chamada assim, com tranquilidade. A única coisa que eu não gosto que o meu mano Everest fez é que ele não apita com 2 flags. Que ele jogou o boné dele. Joga boné é offside coisa... não é bola morta, não, gato? Vamos ver. Pô, tem ameaça backfield, tem toque. Não É tem a não, primeira pô. coisa que eu pensei. Também em bola morta. Pô, também. cara, olha esse 91, ele sai muito liso no Amigo. Ele tá mais da metade do corpo, não? Não, mas a ameaça ao backfield é que ele tá, tipo, com caminho livre e desimpedido. Tem o tackle na frente dele. Entendeu? Esse cara aqui, ele tem metade do corpo? Tem. Mas ele não tem o caminho livre. Ele tem um tackle na frente dele. Se esse cara vaza e ele tem uma raia livre pro backfield, aí sim é uma falta em bola morta por estar ameaçando o backfield. Nesse caso aqui, Pô, ele quase assassina o QB. não, tudo bem. O ponto é, o tackle não se mexeu. E aí é uma escolha dele. Tinha um jogador ali, sabe? A gente estaria matando uma jogada que é uma free play pro ataque por uma escolha de não movimentação do right tackle, sabe? Fala, Anderson. Dá uma olhadinha no left tackle. Porque eu achei mais o do left do que o desse cara aqui. Eu acho que ele não se mexe também? Pra mim se mexe um pouquinho. Não, a bola já tinha saído. Já tinha saído. Já tinha saído. Mas esse blocking downfield do 86 lá, cruzando a zona neutra e o jogador sendo bloqueado na área do passe. Cara, excelente chamada, tá? Excelente chamada. Eu acho que o grande ponto é, cara, concentração do começo ao fim da jogada, tá? Vou ser sincero, eu acho que muita gente teria ficado só com o offside, tá? Fala assim, não tinha como pegar esse passe não, pai. Vamos arrumar uma flag da Umpire Brasil pro Everest, tá, Everest? Domingão. Tá caro, né? Tá caro a flag. Tá caro, tá caro. Porra, eu não vou mencionar quem é o árbitro, mas estava fazendo, sei lá, a terceira rodada de flag no ano com o árbitro. Eu sei o quanto ele recebeu por essa rodada de flag, e a flag dele é uma flanela daquelas de posto, presa com uma pedrinha, assim, um saquinho de areia. Tem menos de 1,70 de altura? Tem menos de 1,70 de altura. Beleza. Vamos lá. Jogada interessante aqui, tá? Primeiro, tá? Isso aqui é um field goal. A side judge tava no pylon.
essa mecânica aqui não existe mais desde 2022, né? Quando o side judge foi deslocado para dividir o meio com o umpire, tá? Aí o pessoal falou assim, Guilherme, a trave lá no Serete não tava ilegal, não? Tava ilegal, mas essa trave vermelha também é ilegal, né? Essa jogada aqui, vou botar um 720 aqui. Uma coisa que eu descobri é que o apelido do Gustavo Pérez é Potira. E quando as pessoas falavam, eu ficava assim, cara, não tô entendendo. Tipo, não, porque eu falei com Potira, porque eu falei com Potira. Aí eu falei, cara, eu não sei quem é Potira. É Potira, Gustavo Pérez, é isso? Gustavo Pérez não está na sala? Opa, é isso mesmo. É Potira. É, Tem alguma explicação não, folclórica? nenhuma. Cabelo grande, pô, Índia Potira. Puta, velho. Esqueci que ele A teve única cabelão. explicação é esse. Ah, verdade. Gostou de se referir, amigo? Gostei. Você é muito melhor que seu irmão. Mas muito É melhor que seu isso. irmão. Mas muito melhor que seu irmão. Eu gostaria muito que ele voltasse a apitar. Mas eu tô falando isso pra engrandecer você. Vamos lá. Ano que vem. Quem sabe, né? Ó, vai ter aqui. Isso aqui é um try, tá? Teve uma reposicionado por uma falta. Começa o retorno. E aí É inacreditável que em 2025 o cara vai fazer isso e ele acha que tá tudo bem. Esse camarada aqui, ó. Ele vai e faz um bloqueio ilegal pelo lado cego, tá? Agora, no detalhe. Mais uma vez. Que eu vou passar um C-Cleaner nesse computador aqui quando acabar o estudo, é brincadeira. Então, tem um bloqueio ilegal pelo lado cego aqui, ó. E aí tem o retorno. Meu amigo Marcos Gomes, você, né? Um aplicador nato de chute. O que você faria aí com essa jogada? Foi muito tijolo na mão, muito tijolo na mão. Tá. Volta lá, a falta foi do Time de retorno. time de retorno. Como foi depois do chute, o try não é válido e aplica depois no próximo kickoff. Você anunciaria depois do chute, então, né? Isso. Tenho certeza. No anúncio. Depois da troca de posse. Durante o retorno. Durante o retorno, sim. Tá, durante o retorno. E... Tá. Qual regra, né, você acha que se encaixa nesse cenário? Tem a exceção na regra 10, né? É isso? Sei, meu. Eu quero que você me responda só. Acho que é isso. Na regra 10 tem a exceção de aplicação de penalidade pós-posse, é isso? Aplicação. Eu acho especial pós-posse, que eu ia falar. Especial. É um dos maiores tesões do Guilherme nos últimos 2 anos é a aplicação especial pós-posse. Pô, mas o meu principal tesão é special case. Esquece. Ontem, Rafael Casa no Fredão respondeu um special case. Eu fiquei, caralho, que isso? Special case ao vivo. Bom, aplicação especial pós-posse. Mas aí, Marquito, por que ela é especial? É período extra, eu sei que não é o caso, mas ela é especial porque é período extra, trai e acho que alguma outra situação, não sei se Não, é só isso. Período Tá. extra trai. Aí a falta é após a troca de posse, por isso que ela é uma aplicação especial pós-posse, né? E aí, caso tivesse tido a pontuação, teria a pontuação cancelada e as 15 jardas aplicadas no ponto do próximo chute. Uhum. Aí, Marquito, pergunta boa. Se fosse, em vez de um bloqueio ilegal pelo lado cego, um bloqueio ilegal pelas costas, a gente aplicaria a penalidade no próximo kickoff? Acho não. Não, porque geralmente não lembro do texto do livro, mas sabendo que geralmente esse tipo de falta não carrega, né? Geralmente são condutas esportivas e faltas pessoais que carregam para o próximo ponto. Uhum. Eu diria que não. Faltas de 5 e 10 jardas são declinadas por regra. Isso. E penalidades
por falta pessoal e condutas antidesportivas são aplicadas do próximo ponto. Eles têm na NCAA é acrônimo que chama, quando você pega uma letra do começo de cada... É Isso. acrônimo? É o Isso. FUDL. Puddle, que é Personal Fouls, né? Não, é Flagrant Fouls, da NCAA, né? Uhum. O U é Unsportsmanlike Conduct, D, Dead Ball Fouls, e L, Live Ball, Treated Like... Fica de bola morta. Vivo aplicado em bola O morta. inglês tá legal, hein, amigo? As Obrigado. aulas estão valendo a pena. Obrigado. Eu não fiz nenhum esforço para falar inglês nesse momento. Inclusive, sabe o que eu fiquei fazendo hoje? Vou compartilhar com vocês. Eu fiquei trocando uma ideia com o chat GPT, né? Eu falei, chat, o que os supervisors querem dos campers? Aí falou assim, eles não querem exatamente um cara que seja perfeito em tudo, mas querem uma pessoa que seja coachable e tal. Eu falei assim, porra, top. Aí eu falei assim, finge que você é um supervisor em minha entrevista. Porra, me diverti, velho, me diverti. Tá com a versão paga? Não tô. Mas Muito eu boa. Muito boa. tô tentando fazer a empresa pagar, a versão paga pra mim. Vai que. O lance... Pra tu usar com futebol americano, a versão paga. Que a empresa Cara, pior que não, velho. Eu tô fazendo umas paradas lá na empresa que, tipo, eu escrevo, aí no final aparece assim, você atingiu o limite do chat free. Aí eu falei, aí é foda. Aí eu pedi pro dono lá, né? Falei, pô, me arruma uma licença aí. Aí ele, claro, pô, tá liberado. Essa foi boa, né? Foi legal, gostei. Pô, esse lance aqui eu não vou chamar ninguém pra responder. Quero falar um pouquinho sobre algumas coisas, tá? Primeiro, tá? Pessoal, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente está nas últimas 10 jardas do campo, porque se você está na jarda 10 em diante, não tem por que você esticar o pirulito e colocar o segundo bastão na linha de gol, né? Então, nesse caso aqui, era para a gente ter apenas o indicador de down aqui. Beleza. Isso fez com que, por exemplo, a side judge ficasse apertada na lateral, né? Isso é foda, cara. Tem uma distância muito curta pro pylon, tá? A gente vai ter aqui um passe. Vamos lá, O jogador está completando o processo de recepção. E aí, o 39, ele lidera com o ombro na cabeça, na área do pescoço ou da cabeça de um jogador indefeso. Ou seja, isso aqui é muito targeting, tá? E por causa... Tava na 10,5, amigo, então retiro o que eu disse, tá? Mas de qualquer forma, deveria estar mais para trás esse pirulito aqui, tá? E aí aqui tem esse contato violento. Aqui a gente deixou de marcar um targeting, tá? E aqui foi muito targeting. Então, por exemplo, nesse caso aqui, sinceramente, eu acho que as duas pessoas que teriam a melhor visão são side judge e head linesman, tá? E talvez o umpire se tivesse virado rápido, mas não, a obrigação aqui é de side judge e field judge. E aí, pessoal, é onde eu retorno com aquele assunto de, cara, ninguém tá querendo roubar os times, porque eu tenho certeza de uma coisa, tá? Teriam jogado para rede social que isso aqui foi um lance totalmente sem querer, que não era para ser targeting e tal, e isso aqui é um targeting. Contato violento, liderado com o ombro na cabeça de um jogador indefeso. Por que ele é indefeso? Porque ele está tentando receber o passe, tá? E aí isso faz dele um jogador indefeso. Tem uma flag aqui que é uma flag por DPI, tá? Mas não foi anulado porque deram um TD aqui, tá? E eu também não acho que tenha sido TD nesse lance, porque quando ele cai, ele toma essa pancada, ele bate no chão, ó, e ele perde o controle da bola. Tanto que a bola vai aparecer no chão aqui, ó. E ele não fez nenhuma ação comum ao jogo para que a gente falasse, esse jogador não era um jogador indefeso, ele era um recebedor e ele fez o processo de recepção para ser um touchdown aqui. Beleza? Alguém quer trazer algum ponto nessa jogada?
Bom lance, né? Bom lance. Fala, Marquinhos, perdão. Não, rapidinho. Eu acho que você comentou que o Red Linesman ia sair de judge para fazer a melhor chamada de targeting, mas o back judge, pelo menos, para chamar o passe incompleto nesse caso ali, né? Se ele não tinha melhor ângulo para o target, mas pelo menos para o passe incompleto ele podia ter feito uma save call ali. Bom ponto. A gente fala só muito dessa coisa de que tinha uma placa do G ali, aquele Gzão. Uhum. A placa mais detestável que tem dessas de campo é essa do G, porque ela não serve de nada. Uhum. Joga ela um pouco mais para trás no seu pré-jogo para você não ficar encurralado aqui, que nem o Gui falou. Tem o pylon ali, tem o pirulito, perdão, já atrapalhando um pouco, mas ela poderia dar um passo mais para trás e ter a visão. E me parece, num primeiro momento, que ela faz um sinalzinho tímido assim de TD, meio que buscando a confirmação. Só lembra do suplementar, porque a partir do momento que tu levantou a mão numa dessa, os times já vão entender que é touchdown. O suplementar aqui existe justamente para você dizer assim, ó, para mim foi, para tu. Uhum. E aí também back poderia dar a contribuição. E aí, e o que você faz se você acha que não é? Tu vem com um sinal de incompleto, né? Uhum. Porque se você não tem as condições do TD, é porque você tem alguma outra coisa, ou incompleto, ou fora de campo, ou tu vai matar porque o cara pisou fora, e por aí vai. Sim. Mais alguém? Alguém faz alguma pergunta? Algum amigo da mesa? Beleza. Seguinte. Jogo de Brasília. Voltamos com o famigerado jogo do Marcos. Tá? Bom, vamos começar pelo principal, tá? Pirulito. Cara, o Red Linesman está na jarda 41 e o Pirulito está na jarda 40. Isso já é um cenário do tipo assim. Eu já peguei jogo, pessoal, no passado, tá? E aí que eu falava assim, cara, o Pirulito não, o indicador de down não está na jarda do ponto anterior. Ou do próximo ponto, nesse caso, né? Aí fala, cara, o Pirulito não faz nada que eu falo. Cara, troca então. Troca. Esse cara, ele tem mais chance de atrapalhar a gente do que ajudar. Corta pra Timbó ano passado, eu falando pro cara, não troca a descida sem eu te falar. E aí ele voltou uma descida no meio da jogada e metemos 5 descidas num jogo. Ou seja, mais atrapalhou do que ajudou. Né? Então aqui, veja como que isso vai atrapalhar o nosso processo e como todos nós temos a responsabilidade de saber qual é a aplicação correta. Tá? Vamos lá. Isso aqui é uma terceira para 1, 2, 3, 4, 5. Né? Beleza. Aqui o Marquito vai fazer uma chamada de bloqueio ilegal abaixo da cintura pelo running back. Tá? Foi isso, né, Marquito? Ele bloqueia pelo lado, né? Beleza. Isso. Temos a chamada aqui de bloqueio ilegal abaixo da cintura. Tá? Até, Marquito, dá para ter um pouco de dúvida se não foi na cintura, né? Isso, revendo no vídeo depois eu fiquei dessa impressão, mas na hora para mim tava bem de frente, pareceu bem na coxa, sabe? Ainda mais pelo jeito que esse cara caiu, né? Imagino que tenha sido esteticamente tricky. Beleza. Seguinte. Beleza. Então a gente tem uma falta por bloqueio ilegal abaixo da cintura. O passe foi completado, tá? Para 1 ou 2 jardas, né? Beleza. Principal ponto aqui. Cara, coisa que eu já penso. Irmãozão, falta pessoal atrás da zona neutra, aplica do ponto anterior. Inês é morta. Isso aí é tranquilidade, tá? Beleza. Isso foi durante uma corrida que terminou atrás da zona neutra, uma jogada de passe, né? Então, cara, tudo aqui nos indica que a gente vai colocar essa bola do ponto anterior. Só que aí, veja só, o Marquito vai, e aí ele tá falando com o running back, que fez a falta, né? Aí eu acho que ele falou assim, cara, foi com o braço. Foi isso mesmo, né? Não, ele tava... Não, sinceramente, não lembro qual que foi a reclamação dele. Eu sei que ele ficou reclamando ali, eu tava explicando pra ele por que foi falta. Não lembro qual foi o argumento dele. Beleza, então aqui a gente tem o Marquito. Cara, assim, primeira coisa, tá? Pô,
passividade do umpire. Pô, o Marcos deu um sinal de timeout, tem uma flag no chão. O cara tem um jogador com a bola. Tem um jogador com a bola. Cara, por que esse cara tá com a bola? Por que o umpire não foi pegar a bola? Aí, beleza. Aí, o que você falou aqui, Marquito? Do ponto anterior, 15, aplica que eu vou anunciar. Aonde que tá o pirulito agora para saber o indicador de down agora para saber o ponto anterior? Tá aqui, ó. Agachado lá, na jarda errada. Agachado na jarda errada. Aí, olha de onde o umpire aplica. Pô, do primeiro bastão. Era para ser uma terceira para 20, virou uma terceira para 25. Por causa, não sabíamos onde estava o ponto anterior. 2, aplicamos do primeiro bastão. Cara, isto é um erro grande coletivo, tá? Porque todo mundo tem que saber de onde vai ser aplicado isso aqui. E aí, volto a dizer. Eu vou falar, Marquito, não fica chateado comigo não, tá? Sabe que Gui ama muito você, né? Até mais do que você gosta de mim. A minha relação com você é tipo a relação que eu tenho com o Jimmy. Eu gosto mais de você do que você gosta de mim. Tá tudo bem. Você sabe que eu já tive relacionamentos piores. Daniel Vasquez entrou no chat. Exato. Mas o Daniel, ele só é introvertido. Ele me ama no fundo. É tipo, eu falo assim, não, cara, ele me ama, a gente um dia vai ficar junto. Mas, seguinte, cara. A sensação que eu tive vendo o jogo. Os processos mais importantes do jogo estavam todos na mão do referee. Se alguém assistir esse jogo e discordar de mim, fala, Guilherme, pô, acho que você tá viajando, velho. Só que a gente tem uma falta, todo mundo ao redor tá esperando o que o Marcos vai fazer. Ninguém tá procurando informação. Se o Marcos não for atrás, ninguém vai atrás. E esse é o ponto aonde a gente tira uma equipe da mão do referee e coloca o referee na mão da equipe, tá? Então, nesse caso aqui, cara, ponto anterior. Marquito, olha pro ponto e fala assim, André, você que tá de red, qual que é o ponto anterior? Ah, não sei. Irmão, descobre pra mim o ponto anterior aí, por favor. Não sei onde é. Irmão, descobre pra mim onde é o ponto anterior, depois a gente vê, tá? Porque assim, o umpire foi pro primeiro bastão e, cara, ninguém numa equipe de 6 pessoas corrigiu isso, sabe? Então, tipo, todos devem saber aplicar. E aí é uma parada que eu falo muito com o Scoff, e é um debate que a gente tem há muito tempo, só que é uma parada que eu sempre concordei com o Scoff. Nós temos que ser mais do que acadêmicos de regra. Saber regra, irmão, todo mundo tem que saber. Todo mundo tem que saber. Só que a gente tem que saber colocar a teoria na prática, sabe? E, cara, essa equipe de Brasília tem uma galera com sangue novo, cheia de vontade de estudar, cheia de vontade de aprender. Cara, nossos erros têm que ser combustível da nossa evolução. E não é papo de coach. Pega jogo do Marcos, com uma galera que não apita mais. O Perna, o Luiz Fábio, cara, uma galera que não tá mais aí. Essa galera não tava tão afim quanto essa galera que tá agora tá. Então a gente tem que pegar os nossos erros de processo e falar, olha, galera, é o seguinte, o que a gente fez de errado aqui? Beleza, a gente tem um pirulito que não estava no local certo, a gente aplicou do ponto errado. Cara, o que a gente pode fazer na nossa comunicação para, desafogar o referee, 2, não depender do referee? Porque, assim, hoje, eu, Guilherme, como line judge, e eu sei que muitos outros amigos que apitam na linha, se sentem seguros de apitar com qualquer referee e falar, irmão, aplica, quero te ajudar, sabe? E fazer disso um processo redondinho, sabe? Saca, já vou deixar você falar, vou dar prioridade pro André nessa aqui, pode ser? Fala, André. Boa noite, galera. Belezinha? Não ficou chateado Não, comigo, realmente. André? Não, que isso. Então tá bom. Eu realmente, de certa forma, isso que você falou é o que eu uso muito. De certa forma, os erros que estão acontecendo, pelo menos teoricamente, não são erros que são repetidos, são coisas novas, e a partir daí eu estou tentando ao máximo
evitar cometer esses erros. Pelo menos até agora, até que anda funcionando. Tanto que nesse mesmo jogo teve um outro caso onde realmente deu uma comida de mosca aí, eu acho que a galera viu depois. E é um caso onde realmente foi uma falha minha de instrução para esse pirulito também. Os outros dois estavam se comportando bonitinho, mas o pirulito eu acho que ele não estava lá na hora da instrução, preciso me relembrar. E realmente faltou mais ênfase na hora de pedir, cara, fica aqui, fica aqui, fica aqui. Tanto que teve um outro caso onde a jogada aconteceu e ele saiu andando bonitinho. Aí, uai, cadê? Isso aconteceu em um outro lance, foi um lance de gol do Goiano, se não me engano. E o que você tira de aprendizado de uma jogada como essa? Tentar corrigir a questão das instruções e observar direitinho as faltas que têm que ser marcadas e saber aplicar da forma correta, para impedir que a equipe cometa um erro coletivo como esse, especialmente um jogo onde as duas equipes têm uma tendência enorme a falar bastante. Uhum. O que você acha do processo do umpire contar as jardas sozinho? Em teoria, não deveria acontecer, né? Quem Por deveria mais que é o que contar com acontece. ele? Os wings, os dois, né? Separadamente, tá? Umpire e head contam. Line judge tira a prova dos 9. Tá? Certo. Porque, seguinte, se o line judge vai junto com o head e com o umpire, não tem ninguém para tirar a prova dos 9. Então, o line judge, ele vira um double check. Então, head e umpire, beleza. Cara, primeira coisa, você como head pode chamar e falar, sim, Felipe, seguinte, segura rapidinho, o ponto anterior não é aí, o ponto anterior é aqui. Por mais que o teu indicador tivesse errado, sabe? Aí você fala, ó, Felipe, segura, é daqui, não é daí, volta para cá. Beleza, agora vamos contar junto. E aí o line judge depois faz a contagem, sabe? Então, esse é um processo que envolve muita gente. E toda vez que a gente faz um processo que envolve muita gente e cada pessoa faz de um jeito, não vira um processo, vira uma mistura de coisas, sabe? O processo, ele tem ritmo, ele tem começo, meio e final. E o começo é a falta que o Marcos marcou, o meio é ele informar a aplicação, o head e o umpire continuarem, e o final é o line judge finalizar e o Marcos colocar a bola pronta para jogo. E depois reposicionar o indicador de down, né? Então, criar a história junto com a equipe, né? Do começo, meio e fim do processo. Não sei se fez sentido o que eu quis dizer. Fez sim, tá tranquilo. Show de bola. Obrigado. Fala, Sakai. Eu não sei como é que o pessoal tá de equipamento fora de São Paulo. Eu sei que São Paulo, Paraná, eu acredito que Minas também tem esse equipamento, que é o rádio. Uma coisa que tem ajudado muito, isso eu tenho feito, eu sei que o JV faz, é tentar em todas as descidas, claro, nem toda descida dá, né? A gente tem milhões de coisas para fazer, às vezes não dá tempo. Mas tentar sempre comunicar descida, distância e linha necessária em algumas situações. Por exemplo, primeira descida para 10, linha necessária na 23, sei lá, alguma coisa assim. Sabe? Na primeira descida, informar a linha necessária, reinformar a linha necessária na terceira e quarta descida, quando for óbvio que o time vai tentar converter a quarta descida. Né? Eu acho que se você deixar essa comunicação simples, né? Falar, olha, terceira para 6, sabe? Tipo, terceira para 6, linha necessária na 45. A equipe toda de arbitragem sabe. Pode ainda ter o erro? Pode ainda ter o erro. Mas eu entendo que a chance de você ter um erro é muito menor quando tá todo mundo sabendo qual é a linha necessária, qual era a descida e qual era a jardagem necessária. Porque aí é só fazer a matemática reversa, né? Você fala, cara, se estava em terceira para 6 e a linha necessária é na 46, sei lá, é só voltar 6 e você vai para 40. Tipo, é um processo. Não é um processo tão fácil, acho que para muitos árbitros novos, mas para quem já está querendo dar o passo à frente na carreira, como um wing, acho que isso é uma dica. Tá? Tentar incluir isso dentro do seu processo pré-jogada. Né? Não se atrapalhe nos outros processos, não deixa de fazer o básico por causa disso,
mas para quem tá querendo dar espaço à frente, acho que é uma dica. Aham. E Muito agora, bom. o comentário que eu vi desse, hash com 6 jardas na esquerda ali. Eu reparei isso também. Ah, eu acabei de reparar isso. Eu não reparei isso o jogo todo, eu vi isso agora no vídeo. Aqui? Nossa, estava dando uma Não, Lá raiva em lá na cima, hora. Não na tem só essa 50. não, acho que tem outra do campo que tá igual também. Foi feio. Nos dois lados da 50 tá com 6, tá com 12 jardas ali. Caralho. Aí, ó. Nossa. Meu Deus. E é só na hash ali onde tá o QB. Na hash da direita só tem 4, só tá certo, tá vendo? Sim. O umpire perplexo, procurando a quinta jarda na... Mas valeu. Fala, Scoff, por favor. Eu só dar um toque sobre mecânica, porque esse jogo foi numa mecânica de 6 árbitros. A gente sabe que a mecânica do Brasil oficial é 7, mas a gente tem tido essas ocorrências por falta de árbitro, às vezes por uma questão até de acidente, a pessoa que foi se mobilizou para aquele jogo passou mal, alguma coisa assim, mas acho muito importante reforçar. Não existe mecânica de 6 árbitros torta, tipo um back judge e um árbitro de lateral. Essa mecânica que a gente faz com 6 árbitros mais normalmente aqui numa emergência, até no caso de, se a gente tiver numa mecânica de 7, tem uma lesão também. Eu acho que é importante a gente saber por causa disso. 2 deep wings, um em cada lateral. E aí, obviamente, as atribuições deles vão mudar um pouquinho. Um deles vai ficar tendo a responsabilidade do relógio de fazer a sinalização dos 10 segundos e tudo mais, mas não existe essa mecânica. Se quer manter um back judge, aí vai para aquela mecânica que a gente chama de 6C, que é só o back judge no fundo, e aí você bota um center judge lá atrás. Mas aí muda muito as atribuições, quem está na linha tem que ter uma responsabilidade maior por passe. Eu acho, até mesmo pensando numa emergência, melhor a gente sempre se condicionar com essa ideia do 6D, né? Que são 2 deep wings e sem back judge. Perfeito. Outra, só para finalizar esse tópico, pensando em o que a gente poderia fazer para corrigir esse tipo de coisa, né? Que o Sakai já falou de comunicação e tal, que é o quê? Saber aplicação. Porque se eu viro para o meu umpire e falo assim, ó, a gente tem bloqueio abaixo da cintura aqui, a gente vai pegar 15 jardas, e aí mesmo que eu não fale, mesmo que eu aplique errado, vamos supor que eu falo assim, ó, que eu viro para ele e falo assim, pô, vai ser do ponto da falta. Porque eu acho porque minha fraga ela tá bem na linha do primeiro bastão. Eu acho que talvez ele tenha se confundido e deve ter aplicado de lá. Mas se ele tá ligado, se ele tá atento, ele vai saber que uma falta pessoal atrás da zona neutra, ele não vai aplicar do ponto da falta. Sim. Ele vai saber que é do ponto anterior. Então ele poderia me questionar se ele tá atento, né, sobre isso. Se eu comuniquei também para ele qual é a falta. Então essa é mais uma maneira da gente saber e evitar esse tipo de erro, né? Uhum. Sim. Vou passar para o próximo vídeo, tá? Cara, eu tenho tentado fazer muita preventiva, até com os times, assim. Tenho entrado em contato com alguns para falar, ó, isso aqui não é... Tá nos meus planos até, cara, fazer uma parada que o Scoff sugeriu, que é uma newsletter sobre arbitragem, que eu acho que ia ser muito importante. Bem ou mal. Só tempo mesmo, mas ia ser maneiro a gente fazer. Eu tô tentando organizar minha agenda, assim, porque tá bem foda, mas eu queria parar pelo menos para colocar uns links e tal, alguma coisa que eu tenho visto, sabe? Seguinte, a NCAA, cada ano que passa, ela tá se organizando mais para proibir que a defesa force um false start do ataque. Eu quero que a gente olhe esses 3 jogadores, esse aqui e esse aqui. Eles vão fazer o que a gente chama de stem, que é um shift da defesa. Deixa eu... Olha, eles se movimentam, tá? O jogador da chuteira vermelha, que é o Ed aqui na ponta, eu vou passar em câmera lenta para vocês verem, tá? Ó, ele vai de cima para baixo e para, tá? Ele estava numa posição em 2 apoios e ele vai para uma posição em 3 apoios, tá? Isso aqui é super de boa. Só que olha o jogador ao lado dele, que é esse defensive end, né? Olha o movimento que ele vai fazer. Tô indo frame a frame. Ó, ele pula para cima. Aí é foda. Eu diminuir um pouquinho mais. Pô, mais do que isso não dá.
Ó, ele pula para cima e depois volta para o chão. Isso aqui tá até na prova da NCAA desse ano, que isso aqui é com certeza um atraso de jogo de defesa, em bola morta, tá? Isso não é uma ação natural, uma ação comum de um jogador de defesa. O que o jogador da chuteira vermelha faz e o defensive tackle ali, que ele vai para o lado, cara, são ações normais. Só que esse jogador, quando ele dá esse salto para cima, olha aqui, isso aqui é forma de fazer um shift, pulando para cima e indo para o lado? Não, ele está simulando o início da jogada. E quando ele simula o início da jogada, isso aqui é uma falta por atrás do jogo de defesa. Isso é uma recomendação da NCAA, isso é uma recomendação da IFAF, e eu quero reforçar essa recomendação. Uma coisa que é muito importante, cara. O nível de instrução dos nossos jogadores no Brasil, cara, ninguém é major de regras, nem lá fora. Então é muito importante, cara, que a gente saiba o seguinte: se não fez o ataque mexer, tá tudo bem. Chega lá e dá uma preventiva nele. Mas se isso aqui causou com que o ataque se mexesse, independente dele ter cruzado a zona neutra ou não, isso aqui é um atraso de jogo de defesa, tá? E assim, deu a preventiva, continuou fazendo, irmão, falta. Fazer o quê? Foi comunicado, erra porque quer, tá? Então fica aí o nosso alinhamento, beleza? Alguém quer complementar com alguma coisa? Show de bola. Vou parar o nosso vídeo. Hoje foi bastante coisa, hein? Foi quase 1 hora de estudo.